Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria e hoje o tema interessantíssimo, a influência da maçonaria na independência do Brasil. E aí, Jean, tudo bem? Léo, interessante essa conversa, hein? Passamos há Interessante. pouco tempo aí a comemoração da independência do Brasil, todas as lojas debateram o assunto, né? Muitas sessões magnas em comemoração à Semana da Pátria e a gente resolveu fazer esse episódio porque muitos irmãos ainda têm dúvida de qual a relação. Uns é, aumentam a história, outros diminuem, né? A gente vê também, apesar de não sermos acadêmicos de história, mas a gente vê muitos historiadores também diminuindo o envolvimento da maçonaria na independência, outros já alegando que tem muito envolvimento. Então a gente vai falar a respeito e vamos nos basear em livros de irmãos maçons, livros atuais, né, Isso. com muitas fontes históricas. Exatamente, e trazer um pouco também da historicidade do Brasil também e para falar da independência 1822, não é possível sem antes voltar um pouquinho ao tempo. Precisamos conhecer o passado, quando começa o Isso, Brasil. 1500, que já é também uma situação que alguns historiadores falam, olha, foi 1500, foi 1498, foi os portugueses por Pedro Álvares Cabral ou foram os espanhóis 2 anos antes? Vamos considerar 1500. Certo. Aqui com a chegada dos portugueses. Por questões didáticas. Didáticas, Certo. exatamente. Vamos considerar a chegada aqui em 1500. E, obviamente, quando chegaram aqui já existia uma povoação, na verdade, dominada pelos índios, que vieram da Ásia, que nós já sabemos, historiadores já trazem essa informação. Tinha basicamente 4 colônias de índios aqui, misturada, a maioria na região litorânea, no Nordeste, no Sudeste. E aqui ficou a colônia portuguesa, fazendo as explorações do Brasil como um todo. Então, Portugal, aqui no Brasil, já com a ideia de colonizar, viram, obviamente, os índios aqui, as pessoas que estavam aqui situadas e com a terra vasta que tinha, enfim, queriam permanecer e fixar aqui. Mas não só os portugueses. Houve também um período em que colônias espanhóis também estiveram aqui. Teve também uma invasão holandesa que esteve aqui, também manifestou interesse e nessas situações todas houveram sim diversos conflitos internos aqui no Brasil. Diversos conflitos e aí eu passo nesse período de 1500 descoberta desses conflitos internos com relações de colônias estrangeiras vindo ao Brasil, a um fato histórico que teve de fato, alguns irmãos têm dúvidas, enfim, sobre a participação da maçonaria, que é a Conjuração Mineira. 1789. Isso. Essa é uma coisa importante da gente falar pelo seguinte, a Conjuração Mineira, muitos irmãos, até irmãos maçons, acreditam que a maçonaria estava envolvida. Isso. Historiadores até falam a respeito disso e tal. A verdade é que a gente sabe que nessa época não existia maçonaria, lojas maçônicas no Brasil. É bem provável que alguns líderes tivessem sido iniciados na maçonaria lá na Europa, porque aqui no Brasil eles não tinham faculdades e tal, então eles iam para a Europa, os filhos de homens ricos, poderosos, eles iam para a Europa para estudar, e lá eles eram iniciados. Veja, 1789 é o mesmo ano da Revolução Francesa, que foi, né, muito influenciada pelo Iluminismo. Então as ideias do Iluminismo foram trazidas por esses homens que foram estudar na Europa. E elas acabaram aqui no Brasil. É lógico que a Conjuração Mineira, ela tem um cunho muito político, porque havia um fato na nação brasileira ocorrendo, o aumento das taxas, né, dos impostos e tal. A luta era contra isso, né? Mas óbvio que vão juntar a fome e a vontade de comer, né? Os homens com ideais iluministas vão participar dessa conjuração. Mas não foi, assim, a gente sabe que não existiam lojas maçônicas no Brasil nessa época, né? Porém, existiam sim maçons aqui no Brasil, principalmente em Vila Rica, que era hoje Ouro Preto. Vila Rica era a maior cidade da América Latina naquela época, a mais rica por causa da mineração do ouro.
Então, homens importantes e influentes estavam lá. E eles se envolveram, sim, com a Inconfidência, e alguns deles realmente eram maçons. Inclusive, tem um dos envolvidos com a Inconfidência Mineira, lá na frente, próximo à Independência, ele estava em uma loja maçônica lá no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, tem essa... Então, a Conjuração Mineira é uma coisa interessante para a gente fazer começar o link com a maçonaria no Brasil, porque exatamente a gente vê um fato histórico onde os ideais iluministas estão calcados, né? E essa é uma coisa importante. A maçonaria utiliza muito esses ideais do iluminismo que estavam ocorrendo durante o século XVIII na Europa. Que era a ideia de liberdade, de uma nação que queria ser independente e não ter um viés absolutista do governo em si, daquele território. Aqui no Brasil, embora não estivesse a maçonaria fixada, fundada, existiam sim sociedades aqui que discutia essa interação, essa situação, essas ideias do iluminismo. Isso. E aí pode citar a Academia Basílica dos Esquecidos, até que essa é uma das pioneiras, que foi instalada em Salvador em 1724. Então já se debatiam essas ideias do iluminismo, mesmo ainda bem antes da Revolução Francesa, mas lá na França já sabia toda a situação, já estava acompanhando. Exatamente. A Academia dos Felizes, a Academia dos Seletos, todos que nesse período ainda não existia maçonaria, mas já se discutia os ideais do iluminismo em busca e já pensando numa possível independência. Principalmente porque uma das ideias principais do iluminismo, o iluminismo não é uma coisa só, tá? É muita coisa, a gente chama todas essas ideias de iluminismo. Mas uma das ideias principais do iluminismo era a quebra, o distanciamento entre o poder do Estado e o poder religioso, né? A igreja separada do Estado. Isso era uma das coisas que mais se fomentava no iluminismo. Não que todo iluminista pregasse isso, porque também não é verdade. Existia aqueles que pensavam diferente. Mas uma coisa que foi muito carregada no iluminismo era essa separação por causa do antropocentrismo, né? A ideia de que o homem é o centro e tal, esse tipo de coisa. Por isso essas ideias acabam aportando aqui no Brasil, trazidas da Europa, e elas se difundem nessas academias que você citou. Tinha muita coisa desse tipo, Clube do Livro, eles faziam muito disso e eram locais onde esses homens instruídos debatiam esses assuntos, né? Exatamente. E Portugal, como é que estava já nesse período? Estava numa crise. Por quê? Um pouco antes dessa situação, em 1755, teve a situação do terremoto em Portugal, inclusive gerado por tsunami, onde teve inúmeras perdas pessoas, econômicas, financeiras, enfim. Realmente foi uma tragédia que aconteceu lá em Portugal. E, obviamente, aqui no Brasil, já tendo a colônia portuguesa aqui, descobriu-se que em Minas Gerais tinha, sim, riqueza que era o ouro. E muita gente fala, não, desde 1500 eles já identificaram, que na verdade não é. Foram quase 200 anos depois que extraíram ouro ali de Minas Gerais e aí juntou o útil com o agradável. Portugal lá em desastre estava precisando de auxílio e, enfim, riquezas, tendo colônia aqui no Brasil. Então, qual que é a situação? Manter o poder lá e manter o poder aqui. Isso, e dar uma apertadinha no Brasil para mandar mais dinheiro para Portugal. Produz, extraia mais e encaminha mais. Exatamente. Riqueza. Uma outra coisa interessante também, que pensar que em meados do século XVIII, lá em Portugal, quando a administração de Portugal está nas mãos do Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal ele era um déspota esclarecido, que a história chama de déspota esclarecido. Ele era um déspota, sim, ele tinha poder, o poder absoluto, mas ele também tinha ideias iluministas. E nesse período, a maçonaria em Portugal, ela tem ganha um fôlego, porque para de ser perseguida pela coroa e pela igreja. Então o Marquês de Pombal deu uma afastadinha na igreja,
né, deixou um pouco a igreja de lado nas questões estatais e para de perseguir a maçonaria. Então, em meados do século XVIII, a maçonaria começa a evoluir bastante em Portugal, apesar dela ter chegado lá em Portugal antes, né, 1720, 1730. A gente já sabe que a maçonaria já tinha chegado em Portugal, mas ela era perseguida. E aí, em meados, na mão do Marquês de Pombal, aí ele tem um sossego, a maçonaria tem um sossego, né? E então ela prolifera e ganha corpo e tal. Mas logo depois, quando o Marquês de Pombal, quando não é mais o Marquês de Pombal, é a Maria que vai governar o Reino de Portugal, ela desfaz muitas coisas que são as reformas pombalinas. Ela desfaz as reformas pombalinas e volta a perseguir a maçonaria. Por isso que eu digo que... E por que ela faz isso? Além dela ter voltado o poder da igreja sobre o Estado, toda a Europa está vendo o que aconteceu na colônia americana, uma colônia da Inglaterra, que acabou de se libertar, né? Acabou de se tornar independente na Revolução Americana. E lá na França, em 1789, a Revolução Francesa. Então, esses ideais iluministas que eram... essas ideias que transitavam nessas academias e nas lojas maçônicas, ela é muito mal vista pelos monarcas. Então os monarcas não querem, eles querem abafar isso. E a maçonaria, então, em Portugal, volta a ser perseguida. Por isso que aqui no Brasil também não tinha a maçonaria. É um fato, porque é fato histórico. Era proibido, então era muito difícil você instalar uma loja maçônica aqui nesse período, logo depois da Contra-Reforma Pombalina. Você entendeu? Exato. Houve uma tentativa para iniciar, fundar uma loja, grande loja, né, uma obediência maçônica no Brasil, meados de 1813, mas que não teve sucesso e, de fato, foi só lá em 1822 que vamos chegar lá. Vamos chegar lá. De toda forma, tá essa situação em Portugal. Aqui no Brasil já tem alguns ingleses, principalmente na região do Norte e Nordeste. A França tinha a determinação para que os países, principalmente Portugal, os ingleses, não fizessem, Brasil, não fizessem transportes, não fizessem, na verdade, o comércio, né, entre os países. Vamos lembrar um pouquinho, até a gente fala isso naquele episódio sobre a Revolução Francesa, Isso. Quando o Napoleão... Aí já estamos falando já do século XIX, né? Quando Napoleão se torna imperador da França, ele entra em uma guerra contra a Inglaterra pelo poder, pela hegemonia do poder na Europa. E aí ele quer bloquear o comércio entre a Inglaterra e os países europeus. E Portugal, ele tinha um tratado com a Inglaterra, muito antigo, aliás, é o tratado mais antigo ainda em vigor, é de 1300 e pouco, o tratado entre Inglaterra e Portugal, um tratado de comércio. E Portugal não deixa de comercializar com a Inglaterra, e aí o Napoleão fala ô Portugal, você vai continuar? Eu vou invadir você se você não me obedecer. E aí? Realmente Napoleão vai invadir Portugal, em 1808. Né? E é justamente o período em que a corte real vem, e com a ajuda, inclusive, da esquadra inglesa, vem até o Brasil e aqui permanece, vem com a sua família. Dom João VI foge de Portugal e vem instalar a corte aqui no Brasil. E esse é um momento dos mais importantes na história do Brasil. Porque é quando realmente o Brasil vai ser enxergado com a importância que ele merecia. E muitos brasileiros já tinham essa ideia. Muitos homens que estavam aqui no Brasil, já nascidos aqui no Brasil, já tinham essa ideia de que o Brasil tinha que ser mais importante do que uma mera colônia. E a vida deles melhora com a chegada de Portugal, com a chegada da coroa portuguesa. Existe muito desenvolvimento econômico, social aqui no Brasil por causa da chegada da coroa. Exato. E aqui, durante seus 2 anos, 1809 e 1810,
permanece a corte real, só que aí também já com a situação, os portugueses permaneceram lá em Portugal e estava querendo, começaram a manifestar dizendo o seguinte, olha, os franceses estão aqui, está acabando com a economia, não está deixando mais fazermos absolutamente Isso. nada. Foi então que a coroa portuguesa junto com os ingleses pactuaram em si e aí batalharam com França e Isso. tomaram Portugal, na verdade, volta. expulsaram os Expulsaram. franceses de Portugal. Porque quando Dom João foge, a França, Napoleão toma o governo português, começa a governar Portugal. Os franceses governam Portugal. Eles governam, assim, eles são o centro do poder, mas existe os deputados portugueses, né? Existe uma política portuguesa que permanece, mas o poder central era francês. E aí os ingleses vêm, batalham contra os franceses e expulsam os franceses. E aí quem governa Portugal são os ingleses. São os ingleses. Naquele primeiro momento são os ingleses. E aí os deputados portugueses começam a pressionar para que Dom João volte, para que o governo seja realmente português. E aí precisa da corte dali retorno que mantenha ali no seu país. Isso. Agora vamos falar um pouquinho da maçonaria, como é que ela está aqui. E aqui como está no Brasil. Perfeito. Isso. O que acontece? No finalzinho do século XVIII, 1799, a gente tem alguns relatos de lojas maçônicas, mas uma maçonaria muito incipiente. Rio de Janeiro, Bahia e tal. Mas muito incipiente ainda. Em 1802 ou 1803, existem relatos de uma loja chamada União, que depois chama Reunião, né, que funciona no Brasil. São relatos posteriores a respeito dessas lojas. Lá para 1810, mais ou menos, já tem uma maçonaria um pouco mais estruturada na Bahia, porque a gente tem documentos, né? Inclusive o Hipólito José da Costa, lá da Inglaterra, manda documentos para eles. Bom, tentam inclusive fazer não criaram um Grande Oriente do Brasil, mas eles se filiam ao Grande Oriente Lusitano, né? Que é a grande loja de Portugal. Essa maçonaria incipiente ainda. Então, já existia maçonaria aqui, já existia, por exemplo, depois, se não me engano, 1813, a loja Comércio e Artes já existe, né? Ela depois vai ser fechada, por um fato que a gente vai contar aí, depois ela volta, mas já existe uma maçonaria aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, Bahia e Portugal, já existe, ela já está se organizando. Então já está, as ideias maçônicas já estão sendo tratadas dentro de lojas maçônicas, tá certo? Aí chegamos lá num momento importante na história, que é 1817, que tem uma revolta em Pernambuco. E ao mesmo tempo, no mesmo ano, 1817, existe uma revolta lá em Portugal também. Exato, liderado pelo general Gomes Freire. Lá em Portugal. E quem era o Gomes Freire? Gomes Freire era o ex-grão-mestre da Grande Loja de Portugal. E aqui na revolta de Pernambuco, em Pernambuco, a revolta é liderada por maçons das lojas maçônicas de Pernambuco. Por isso, Dom João, vendo essas duas revoltas e com a maçonaria envolvida, ele decreta a proibição da maçonaria, né? Proibição das sociedades secretas, mas a ideia, o que ele quer mesmo é contra a maçonaria. A proibição das sociedades secretas, proibição da maçonaria, e a maçonaria é extinta, né? Mas trabalha agora na surdina, volta a trabalhar na surdina. Então tem a maçonaria não morre por causa disso. Ela continua, só que agora muito escondida. E aqui no Brasil, lembrando, ainda sem uma ordem maçônica constituída. Existiam algumas lojas que tinham reconhecimento lá com a loja, com o Grande Oriente Lusitano. Lá na Grande Loja de Portugal. Mas aqui no Brasil, ainda não. Só vem de fato existir 4 anos depois. Exatamente. Aí, vamos lá, chega... 1818, 1820. Isso. Falando em Portugal. Teve a Revolução do Porto lá em Portugal também, e que aqui foi de fato o quê? Falaram que Dom João estava em xeque. Ele precisava e ordenaram que
retornasse a Isso, Portugal. os políticos lá de Portugal. Políticos lá de Portugal para que ele mantivesse a rédea lá em Portugal. E assim foi feito. Só que ele foi com toda a família real, exceto o filho. Que falou que foi o bebê de 22 anos de idade, que ficou aqui no Brasil. E aí ele deixa como príncipe regente o Dom Pedro de Alcântara. Isso, ainda não Dom Pedro I, que Não, muitos ainda falam não. em livros, inclusive. Não. Não, chama Pedro de Alcântara, é o Exato. príncipe regente. Isso, ele fica no Brasil, regendo o Brasil, amando da coroa portuguesa, que é o rei Dom João. E aqui acho que é interessante já mencionar duas figuras muito importantes para o Brasil e para a maçonaria também, que é José Bonifácio de Andrade Silva e Gonçalves Ledo. José Bonifácio de Gonçalves e Silva, ele já tinha ido a Portugal, ele é um cientista político, econômico, enfim, retornou aqui para o Brasil e até aqui era para ser assessor, digamos assim, de Dom Pedro. Ele tem um cargo político importante em São Paulo, e aí por causa de umas revoltas em São Paulo, que estão acontecendo em São Paulo, ele consegue abafar essas revoltas, e aí ele se torna mais importante ainda, e o príncipe regente o chama para ser ministro lá na capital, que era o Rio de Janeiro. E aí ele vai para lá. Eu não sei dizer, na verdade, isso é uma falha agora de memória, eu não sei dizer se ele já era maçom nesse momento. Não sei dizer. É uma falha. Precisava pesquisar direito. Não sei dizer. Só que, ao mesmo tempo, o Gonçalves Ledo está lá em Portugal, e a gente sabe por relatos, porque ele escreve cartas para o irmão dele, e lá em Portugal ele quer a independência do Brasil. O Gonçalves Ledo, ele quer lutar pela independência do Brasil, e ele diz para o irmão que vai vir para o Brasil para montar lojas maçônicas para difundir o ideal de liberdade, de independência do Brasil. Ele vem para montar loja maçônica com essa ideia. Perfeito. Certo? E quando ele volta, e aí já falando 1821, é justamente o momento em que a loja Comércio e Artes, com o fim da suspensão das ordens das lojas maçônicas, ela se reinstala. Na verdade, ela toma força e vigor com as suas atividades. E aí sim começam as discussões maçônicas, até a questão da fundação de uma obediência maçônica regular aqui no Brasil. Isso. Esse é um fato importante na história da maçonaria brasileira, porque o Gonçalves Ledo, como a gente já acabou de falar, ele veio com a intenção de montar a loja maçônica no intuito da independência do Brasil. E como ele faz para regimentar maçons aqui? Ou ele traz para a loja Comércio e Artes os maçons que já tinham aqui no Brasil, que foram iniciados na Europa, ou até iniciados aqui nessas lojas no período anterior, só que ele começa a regimentar homens maçons, ou iniciar não maçons na maçonaria, mas homens que estavam em cargos, altos cargos do governo. Ele começa a trazer esses homens para a maçonaria. E inclusive militares. Isso é uma coisa muito importante que ele faz. Ele traz muitos militares, líderes militares para a maçonaria. E também o clero, ele traz bastante, tem muita influência da igreja no governo, então ele traz o clero para a maçonaria. Então ele começa a meio que escolher quem são as pessoas que ele vai trazer para a maçonaria. E uma coisa muito interessante é que para que eles trouxessem esses homens tinham que ter os ideais de liberdade, de independência do Brasil. Eles tinham que estar alinhados com esses ideais para poderem fazer parte da ordem maçônica. Exato. E claro, essa informação toda chegou a conhecimento dos portugueses lá em Portugal. Já existia essa preocupação de que, olha, está havendo uma movimentação, os movimentos internos, falavam-se já, olha, os maçons, e aí tem até livros citados que pode até comentar a respeito. Vou comentar. Então, o que acontece é o seguinte, que não só os maçons tinham ideia da independência, na verdade, da sociedade. Isso, a sociedade estava essa ideia da independência estava fervendo na boca da sociedade brasileira. Muita gente queria. Então, tem vários grupos se articulando para a independência.
Gonçalves Ledo, junto com outro maçom que era um padre, o Januário da Cunha Barbosa, eles fundam um jornal chamado Revérbero Fluminense, se não me engano. Eles fundam um jornal, e esse jornal eles estão lá escrevendo e difundindo essas ideias de liberdade, as ideias de independência, e eles estão fomentando isso, né, e tal. E, inclusive, eles... poucas pessoas no Brasil, né, nesse período, poucas pessoas eram instruídas, sabiam ler e escrever. Então, para que todo o povo soubesse dessas ideias, eles costumavam ler em praça pública, não só eles, outros também que tinham as mesmas ideias, liam em praça pública, em voz alta, para que o povo ouvisse essas ideias que estavam no Revérbero Fluminense. Então, eles começam a difundir essas ideias, né? As ideias da liberdade, as ideias da independência do Brasil. E a polícia tem ordens, né, lá da Coroa de Portugal de combater esses... eles chamavam de revolucionários, para combater esses revolucionários. E aí uma coisa muito interessante, que quem nos traz isso é o irmão Almir Santana, no livro A História que a História Não Conta. É sensacional, eu preciso até fazer um vídeo a respeito, uma resenha desse livro, que é sensacional. Ele mostra 2 cartas do intendente da polícia aqui no Rio de Janeiro, trocando correspondência com Portugal, e ele diz o seguinte, que é impossível ele combater essas revoltas, esses revoltosos, com a polícia que ele tem hoje, porque a polícia a maçonaria já se infiltrou na polícia, ou seja, já tinha os policiais, já estavam na maçonaria, então ele não conseguia combater. Então é uma coisa muito importante, porque, assim, só para lembrar, muita gente tenta diminuir o papel da maçonaria na independência, mas olha como como a maçonaria influenciou a independência. E preocupou os portugueses. Os portugueses, porque a polícia não conseguia combater a revolta, porque os policiais já estavam na maçonaria, já estavam impregnados com essa ideia também da independência. Então, você vê a importância. E Gonçalves Ledo que né, articulou isso, trazer esses homens para a maçonaria, para que todo mundo fizesse parte do mesmo movimento, e assim eles conseguirem o que queriam. E aí a gente vai chegar um outro fato interessante, que o presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, ele era maçom. E ele, quando a corte portuguesa manda o Dom Pedro, que não era Dom Pedro ainda, o Pedro, príncipe regente, voltar para Portugal, porque a coroa queria voltar o Brasil à condição de colônia, rebaixar a condição de colônia, e o presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro era um maçom da loja Comércio e Artes, e ele faz escreve um discurso muito contundente para Dom Pedro, dizendo que se Dom Pedro sair, com certeza muita coisa ruim vai acontecer no Brasil. E aí, por causa dessa carta, por causa desse discurso escrito por um maçom, mas que se utilizou do cargo político, veja, ele não está falando pela maçonaria, ele está falando pela presidência do Senado. E ele sendo maçom. Sendo maçom. Mas falando pela presidência do Senado, ele faz esse discurso, né, contundente. E aí o Pedro, ele faz uma coisa muito importante aqui no Brasil, que é a declaração do Fico. Dia do Fico. 9 de janeiro de 1822. Exatamente. Tem alguns irmãos que confundem até, né? Inclusive aqui no Ipiranga, nós falamos de São Paulo, para quem não sabe, né? Aqui próximo do Museu do Ipiranga tem uma rua, a Rua do Fico, que muitos até falam assim, é aqui, né? Porque é o seguinte, a Rua do Fico aqui em São Paulo fica bem pertinho das margens do Ipiranga, isso, que é onde foi declarada a independência, né? Em 7 de setembro. E a Rua do Fico é pertinho, então tem muita gente que confunde e acha que na Rua do Fico foi que o Pedro declarou eu fico e a independência foi nas ruas do lado, mas não é isso. Não foi, ele estava lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? Exato. É isso. Então você vê a importância que a maçonaria está tendo
nesse processo de independência. Com certeza. Claro que tem, muitos historiadores falam também que Pedro, na época, né, ele não foi além dessa situação, dessa recomendação do próprio Senado, enfim, dessa política toda que estava sendo instaurada, dos próximos maçons, mas também temendo sua própria vida, porque se de fato ele retornasse, o que aconteceria com ele lá em Portugal? Vai acontecer isso. Aí, mais pro meio do ano de 1822, Pedro tem que ir a São Paulo. E a viagem demora dias. 10 dias. Do Rio até São Paulo demora dias. E enquanto ele está nessa viagem, chegam cartas de Portugal. E aí a princesa Leopoldina, mulher de Pedro, ela escreve uma carta para Pedro. E também o José Bonifácio, que era ministro, escreve também uma carta para Dom Pedro. E essas cartas, as três, a que vem lá de Portugal, a da Leopoldina e o do José Bonifácio, as cartas vão encontrar Pedro às margens do Ipiranga, em São Paulo. E aí, quem lê essas cartas para ele, isso também está no livro do irmão Almir Santana, é muito interessante. Quem lê essas cartas para ele era um padre que andava com ele, um confidente, né? O padre, eu não sei como é que é o nome, mas é o padre que acompanhava ele. Quando ele tinha que ir para algum lugar, tinha um padre que acompanhava ele. E chamava-se Belchior. E o Belchior era maçom da loja Comércio e Artes. E o Dom Pedro lê a carta, ou pede para o Belchior ler, eu não lembro direito, as cartas e tal. E as cartas são notícias ruins. Portugal mandando ele voltar. O Dom João, o pai dele, está preso. Escreve para ele e fala, olha, obedece às cortes e volta. A Leopoldina falando, olha, a situação está insustentável, é melhor, se você voltar vai dar problema, se você voltar para... E o José Bonifácio também escreve para ele dizendo, olha, se você voltar, você vai ser preso lá. Se você for para Portugal, você vai ser preso. E aí ele fala com o Belchior. Fala, o Belchior, quem faz essa explicação muito, muito legal é o Clóvis Gregório, o irmão Clóvis Gregório, ele explica bem também faz uma encenação lá. Bom, fala, e aí, agora, Belchior, o que eu faço e tal, não sei o quê, né? Ele amassa as cartas, joga no chão, e o Belchior relata isso depois. Belchior guarda essas cartas, pega do chão e guarda essas cartas. E aí ele fala, e agora o que eu faço? E o Belchior dá uma sugestão, não, como eu diria, um conselho, né, para ele. Fala, olha, o único jeito é você declarar a independência do Brasil, é o único jeito, porque senão você vai ser preso. Então você vê, olha que interessante. Tem uma carta de um maçom e um conselho de um maçom, né? Para que Dom Pedro declare a independência. E aí o Dom Pedro declara a independência do Reino de Portugal em 7 de setembro, às margens do Ipiranga. Só que vamos falar o que está acontecendo um pouquinho antes, né? Na maçonaria. O que está lá na... Ainda sem uma ordem maçônica... Não, um pouquinho antes já tinha, porque tem a fundação do Grande Oriente do Brasil. Então, o que acontece? A maçonaria brasileira, ela está ou independente, que muitos historiadores chamam de lojas selvagens, né? Quando ela não está afiliada a uma grande loja. Ou independente, ou algumas lojas no Brasil filiadas ao Grande Oriente Lusitano. E o Grande Oriente Lusitano, ele é a favor da coroa de Portugal. Sim. Então, essa maçonaria que está no Rio de Janeiro, Gonçalves Ledo e o José Bonifácio, Januário da Cunha Barbosa, o Belchior, toda essa maçonaria, eles não querem ser filiados, não querem ser obedientes à grande loja de Lusitana, a grande loja de Portugal. Eles não querem. Eles querem ser independentes também na maçonaria. Maçonaria independente aqui no Brasil. Exatamente. Então, essa loja Comércio e Artes se divide em 3 lojas
E essas 3 lojas formam o Grande Oriente Brasílico. Que é necessário para a fundação de uma potência maçônica, uma obediência maçônica à época. Exatamente, era essa a regra. Então ele se divide em 3 e forma, essa loja se divide em 3 e forma o Grande Oriente Brasílico. Quando eles formam esse Grande Oriente Brasílico, eles, por aclamação, elegem o José Bonifácio como o grão-mestre e Gonçalves Ledo como seria o primeiro vigilante, o vice-presidente, tá certo? Isso é muito interessante a gente saber, porque Gonçalves Ledo é o homem que está por trás de todo esse engendramento da criação da maçonaria e arregimentando esses homens que estão em lugares estratégicos na política. Mas então por que não é ele o grão-mestre, né? Na minha opinião, é uma jogada que ele faz. Ele coloca o homem mais importante, o maçom mais importante na política, que é o José Bonifácio, como grão-mestre. Tá certo? Porque ele também já devia saber que o José Bonifácio vai trazer o Pedro para a maçonaria. Exato. Eu acredito que seja essa a jogada que ele faz, né? Mesmo porque pouco tempo depois, de fato, vai acontecer isso. Exatamente. E o Pedro ainda nem era iniciado, não era maçom. Mas, e aí começa o Grande Oriente do Brasil. Nesse livro do irmão Almir Santana, ele transcreve as primeiras atas do Grande Oriente do Brasil. E esses documentos apoiam os historiadores que diminuem a influência da maçonaria na independência do Brasil. Por quê? Não tem nenhuma ata maçônica onde está sendo discutida a independência do Brasil. Não estão nas atas essa. Porém, você vê que, por exemplo, homens que serão iniciados na maçonaria nesse período, e esse período é bem curtinho, hein? A gente está falando antes da independência, que é 7 de setembro, e no início do Grande Oriente do Brasil, que é 24 de junho. Então, entre 24 de junho e o início de setembro, várias atas existem, várias reuniões foram feitas. E nessas atas não se discute a independência do Brasil. Porém, quando eles vão apresentar um candidato para ser iniciado, eles querem saber se aquele iniciado, se aquele homem, se alinha com os ideais dele, daquele homem, se alinham com os ideais da maçonaria, que é da independência. Então você vê que para entrar, você tinha que ter o mesmo ideal da independência. Tinha que estar com o mesmo objetivo, querer a independência do Brasil. Querer a independência. Então você vê isso. Porém, realmente não é discutido a independência do Brasil não é discutida nessas atas. Até um fato interessante. No dia 2 de setembro, o Dom Pedro, então, ele está fora da capital. Que era Rio de Janeiro. Isso, que era o Rio de Janeiro, ele está em São Paulo. E a Leopoldina, a princesa Leopoldina, ela fica como regente do Brasil, tá certo? Ela fica na capital e ela é a chefe do Estado na ausência do Dom Pedro, do Pedro de Alcântara, do príncipe regente. Ela que está comandando. E ela recebe existe uma reunião, não maçônica, uma reunião política, entre o José Bonifácio, o presidente da Câmara, do Senado da Câmara, que é maçom, e mais alguém que eu não me lembro também, mas que era maçom. Esses 3 escrevem uma carta. O José Bonifácio escreve uma carta declarando a independência do Brasil. E levam para a princesa, para que a princesa assine a independência do Brasil. E ela assina. Porque ela vê que o marido, o Pedro, está fora. Talvez o Pedro não está sabendo o que está acontecendo, que o Portugal está dizendo que se não obedecer vai mandar esquadra, vai invadir, e até vem, né? Depois vem uma esquadra portuguesa, mas é rechaçada. Mas ela fala, não tem jeito mesmo, o José Bonifácio fala para ela, é melhor a gente declarar a independência e tal. E ela realmente assina. Então, dia 2 de setembro, existe essa assinatura dessa carta. E existe atas maçônicas
depois de 2 de setembro, entre 2 de setembro e 9 de setembro. Existem sessões maçônicas, mas isso não é citado. Uhum. Isso é que faz com que os historiadores afirmem que a maçonaria não teve tanta influência, porque senão ele estaria se discutido isso. Mas nem a notícia de que a princesa assinou a independência do Brasil, a Declaração de Independência do Brasil, isso não foi tratado nas lojas maçônicas. Agora, falando em ata, nesse período também, alguns dias depois, tem aquela ata 14. Isso. Nós vamos falar dela, que vai ser no dia 9. Isso. Mas o que acontece? Então, dia 2, a princesa assina a declaração. Só que no dia 7, o Pedro I declara lá, dá o grito de independência, lá nas margens do Ipiranga, e declara o Brasil independente de Portugal. Tá certo? Dia 7 de setembro. Dia 9 de setembro tem uma ata, uma sessão extraordinária do Grande Oriente do Brasil, uma assembleia, que são todos os... Né, eles chamam as 3 lojas para uma assembleia para fazer uma sessão. Só uma coisa. No mês de agosto, o Dom Pedro é iniciado na maçonaria. Sim, é bom, é importante ressaltar esse ponto. Isso. Dom Pedro é iniciado em agosto. 3 dias depois ele é exaltado ao grau de mestre e logo depois, talvez na próxima sessão, não me lembro, ele é elevado ao grau 7 da maçonaria do rito moderno, que era o que eles utilizavam, né? O rito que eles utilizavam, que era o Cavaleiro Rosa Cruz. Então ele é feito Cavaleiro Rosa Cruz para ser instalado grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Então, em agosto acontece tudo isso. E é importante, até muitos irmãos falam o seguinte, que o Dom Pedro, né, quando ele foi iniciado na maçonaria, ele foi também colocado como um nome simbólico de Guatimozin. Isso. Muitos irmãos falam que, em virtude desse ato, dele ser nomeado Guatimozin como nome simbólico, é porque era praticado aqui o rito adoniramita, então ele participou de uma sessão adoniramita. Isso, tem muitos irmãos fazem essa confusão. Vamos fazer esse parênteses aqui, que é uma coisa interessante. Importante. Muita gente quer entender isso aí. Vamos fazer esse parênteses. A maçonaria, a loja Comércio e Artes, sem dúvida nenhuma, ela trabalhava no rito adoniramita. Isso não tem dúvida. Por conta dos graus. Isso, porque tem irmãos daquela loja que tem os graus do rito adoniramita, os graus superiores do rito adoniramita. Os graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre, eles eram iguais para o adoniramita, para o rito moderno, eles eram iguais. Então, na verdade, numa loja simbólica, você não ia notar a diferença. Não tinha... Hoje, o rito adoniramita é muito diferente do rito moderno. Porém, isso é hoje. Porque os dois ritos foram modificados ao passar de 300 anos, 200 anos. Lá no início era igual. A maçonaria simbólica era igual. Você só vai saber se é o rito dos 12 graus, que é o adoniramita, ou dos 7 graus, que é o moderno, por causa dos graus superiores. Então, você sabe que a loja Comércio e Artes trabalhava no rito adoniramita. Isso é ponto pacífico. Só que na fundação do Grande Oriente do Brasil, eles determinam que o rito adotado no Grande Oriente do Brasil será o rito moderno. Então eles param de praticar o rito dos 7 graus e passam o rito dos 12 graus e passam a utilizar o rito de 7 graus. Justamente dos modernos. Que é o rito moderno. Então o Grande Oriente do Brasil foi instalado e operava no rito moderno, certo? Tem muita gente que fala assim, olha, os nomes históricos é a comprovação de que a maçonaria adoniramita era a maçonaria utilizada no Grande Oriente do Brasil. Outros falam, não, porque isso era utilizado para todo mundo. Outros dizem, não, isso era próprio da maçonaria adoniramita, nomes históricos. Então, veja bem, tanto não é próprio isso era uma coisa muito difundida na Espanha, a gente vê isso, na França a gente vê isso e no Brasil a gente vê isso. A gente não vai ver nome histórico na Inglaterra, nos Estados Unidos talvez, porque a fonte é outra. Mas na França, na Espanha eu tenho relatos a respeito, na França, na Espanha e no Brasil, os nomes históricos, mesmo que operando em ritos que não sejam adoniramita. E justamente porque aí também fazendo uma observação, por conta das perseguições à época. Exatamente. Era por causa disso. Era por causa disso. Então, em Portugal, provavelmente, a maçonaria também tinha nomes históricos. Tá?
Então, hoje em dia, nome histórico só existe no rito aduanamita aqui no Brasil. Porém, naquela época, era uma coisa difundida, toda a maçonaria utilizava. E aí a prova disso, uma das provas disso, é essa ata da iniciação do Dom Pedro. Se Dom Pedro foi iniciado no Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Brasil já foi instalado no rito moderno, ou seja, ele foi iniciado no rito moderno. E por que então ele tem nome histórico? Pois é. Porque toda a maçonaria utilizava nome histórico. Isso não era exclusivo do rito aduanamita. Tá certo? Então, Esclarecendo. Feito esse parênteses, vamos voltar. Em agosto, entre agosto e setembro, o Pedro, então, ele é iniciado, exaltado, elevado ao grau 7, Cavaleiro Rosa Cruz, e instalado grão-mestre. Tá certo? Que para ser grão-mestre tinha necessariamente que ter... Ser Rosa Cruz, exatamente. Ser Cavaleiro Rosa Cruz. Não é da Ordem Rosa Cruz, é outra coisa, tá? É um grau da maçonaria. O grau de Cavaleiro Rosa Cruz. Ele tinha que ser grau de Cavaleiro... Grau Rosa Cruz, Cavaleiro Rosa Cruz. Inclusive, quando eles assinavam, os maçons, eles assinavam o nome e colocavam embaixo, Cavaleiro Rosa Cruz. Era o cargo dele, né? O Cavaleiro Rosa Cruz, inclusive, ele tinha precedência no tratamento, né? Tinha tudo isso. Então, para ser grão-mestre, tinha que ser Cavaleiro Rosa Cruz, por isso ele é elevado ao Cavaleiro Rosa Cruz e se torna o grão-mestre da maçonaria brasileira, do Grande Oriente do Brasil. Beleza, isso aconteceu nesse curto período de algumas semanas, em agosto. Só que aí, voltando lá, então, ele tá em setembro, ele tá lá aqui em São Paulo, a princesa assina a independência, ele recebe as cartas, declara a independência no dia 7 de setembro. No dia 9 de setembro tem uma Assembleia do Grande Oriente do Brasil. E durante a ata, não se discute a independência do Brasil. Porém, o Gonçalves Ledo, ele faz um discurso carregadíssimo, muito forte. E a oratória dele, todos os registros que tem, era fantástica. Era sensacional. Ele faz um discurso como se quem lê a ata vai entender, quem lê o discurso vai entender que a maçonaria está declarando a independência do Brasil. É a maçonaria que está declarando a independência. E é mais ou menos isso que ele quis dizer. Porém, ele coloca sobre a chancela do Dom Pedro. Ele fala, resolvemos isso, resolvemos que nós vamos ser independentes, mas que o Dom Pedro tem que chancelar. O Pedro tem que chancelar. Tá certo? Inclusive, tem também nessa mesma ata, nessa mesma assembleia, alguns maçons, essa moção da independência, ele é aprovado por unanimidade, unanimidade da assembleia. Ou seja, lembrando que a assembleia é composta pelas 3 lojas, todos os irmãos obreiros do quadro aprovaram esse discurso com a recomendação de encaminhar a Dom Pedro para ele chancelar a independência do Brasil. Exatamente. E por que eles fazem isso em 9 de setembro, se em 7 de setembro o Pedro já declarou a independência? Porque eles não sabiam ainda, Pedro não voltou ainda. Pedro só vai voltar, pelo que a gente sabe na história, no dia 16, se não me engano, 16 de setembro. Então eles não sabem ainda que Pedro já fez isso. Mas eles estão declarando a independência do Brasil aí, e esperando só Pedro chancelar. Tá certo? E aí, mais um parêntese, essa ata, essa sessão ocorre no dia 9 de setembro. E essa é a ata que confundem com o dia 20 de agosto. Por isso o dia do maçom aqui no Brasil é dia 20 de agosto. Porque eles acham que essa sessão aconteceu 20 de agosto. E se aconteceu 20 de agosto, quem declarou primeiro a independência do Brasil foi a maçonaria. E por esse fato importante, instituiu aqui no Brasil o dia do maçom como sendo o dia 20 de agosto. Mas esse 20 de agosto é um erro de interpretação do Barão do Rio Branco, maçom, historiador, que ele utilizou um calendário diferente do calendário que se utilizava na época da criação do Grande Oriente do Brasil. Para quem não sabe, a maçonaria tem um calendário, na verdade tem vários calendários, né? Ele é pouco utilizado e cada um utiliza um. O que utilizavam, o Barão
Do Rio Branco, ele conhecia um calendário que começava no dia... O ano começava no dia 1º de março. E a ata está escrita no 20º dia do 6º mês. Isso. Então, se você contar 6 meses a partir de março, seria 20 de agosto. Por isso ele diz que é dia 20 de agosto, foi aquela sessão. Porém, hoje a gente sabe que o calendário utilizado na época da criação do Grande Oriente do Brasil começava no dia 23 de março, que é o equinócio. Começava no dia 23 de março. E não no dia 1º de março. Então você tem que contar, no 20º dia, você tem que contar 20 dias depois, 6 meses e 20 dias depois do dia 23 de março. Se você fizer essa conta, vai dar dia 13 de setembro. Só que aí você tira os meses com 31 dias, porque naquele calendário não tem 31 dias, só 30. Então você tira março, maio, junho e julho. São 4 dias. Tira 4 dias do dia 13 de setembro. 9 de vai setembro. dar 9 de setembro. Então essa sessão ocorreu no dia 9 de setembro do nosso calendário gregoriano. Mas no calendário maçônico utilizado no Grande Oriente do Brasil, era o 20º dia do 8º mês. Ou seja, o dia do maçom, se for levar tecnicamente, seria no dia 9 de 9 de setembro a setembro. nós. Exatamente. Porém, ele foi instituído dia 20 de agosto e mesmo que tenha tido esse erro, já ficou e é o dia 20 de agosto. Mas é um engano os irmãos acharem que dia 20 de agosto é o dia que Gonçalves Ledo fez essa declaração de independência em nome da maçonaria e independência do Brasil. Foi no dia 9 de setembro. Isso tudo que a gente falou é para mostrar o quão importante a maçonaria foi para a independência do Brasil. Exatamente. Leva-se a conclusão de que, embora não utilizava-se da instituição da maçonaria, os maçons ali compostos tinham o mesmo preceito, no caso, buscando a independência do Brasil, em prol de uma sociedade independente, uma sociedade justa, que não tivesse ali a dependência de outro país, no caso de Portugal, e todos estavam ali com a mesma intenção. Exatamente. Vale aqui também ressaltar essas duas figuras que nós falamos, os dois maçons que tiveram grande influência sobre esse ato também, José Bonifácio de Andrade Silva e Gonçalves Ledo. Eles tinham discursos, na verdade, assim, a mesma intenção, que era buscar a independência do Brasil. No entanto, propostas ali diferentes. Inclusive, alguns irmãos até confundem a posição de Gonçalves Ledo. Por quê? José Bonifácio, ele tinha um vínculo, querendo ou não, ele passou em Portugal, ele tinha, enfim, um interesse. Conexões ele tinha interesse. Mesmo porque ele poderia acabar com o cargo de ministro dele aqui no Brasil, caso mantivesse a monarquia. Mas se o Pedro volta para Portugal e o Brasil, que era a vontade de Portugal, o Brasil voltasse ao status de colônia, o José Bonifácio, que era o ministro, perderia sua função. Perderia o poder. E aí, no caso, ele buscava a independência, no entanto, com uma monarquia que nós chamamos hoje de uma monarquia absolutista. Exatamente. Já Gonçalves Ledo, que muitos irmãos falam que, na verdade, o posicionamento dele seria mais no sentido republicano, na verdade, ele também tinha interesse na monarquia, porém numa monarquia moderada. Exatamente. Ou relativa. Exatamente. O Gonçalves Ledo entrou na história como sendo um republicano. E o porquê? Teve um porquê disso também. Isso, vamos falar. Mas ele entrou na história como sendo um republicano. Mas, na verdade, as ideias dele eram monarquistas. Só que ele queria uma monarquia moderada. Já o José Bonifácio queria uma monarquia absolutista. Independente de Portugal, mas absolutista. É isso. Então, os dois queriam a mesma coisa, a independência do Brasil. Só que daí a gente vai entrar nessa história caudalosa. O José Bonifácio, desde quando que o Gonçalves Ledo começa essa articulação, o José Bonifácio está envolvido, né, na maçonaria e tal, ele já sabe quais são os ideais de Gonçalves Ledo. E ele cria um grupo quase ao mesmo tempo da criação do Grande Oriente do Brasil. Ele cria um grupo conhecido como o Apostolado. Ele tinha um outro nome, Cavaleiros, alguma coisa assim. Mas entra na história como apostolado, porque os líderes eram os apóstolos.
não apóstolo de Jesus, né? Mas eram chamados apóstolos. E era uma organização nos moldes da maçonaria, com outros nomes de cargo, mas também nos moldes da maçonaria. E ele cria isso para que quem fizesse parte aí dessa organização agisse meio como espião, para ver quais eram as intenções de Ledo, quais eram as suas conexões e quem é que estava alinhado com os ideais de Gonçalves Ledo, certo? Então vamos lá, a maçonaria, todo mundo está imbuído do mesmo ideal, independência. Só que dentro da maçonaria existem duas correntes, duas forças. Uma de José Bonifácio e os seus seguidores, vamos dizer assim, e outra de Gonçalves Ledo e seus seguidores. José Bonifácio, então, ele se arma contra Gonçalves Ledo. E aí a gente pode pensar que foi assim, ele usou o outro, na verdade, né? O Ledo usou o Bonifácio para trazer o Pedro, e o Bonifácio usou o Gonçalves Ledo para conseguirem a independência. E aí quando eles conseguem, esse apostolado começa a atacar os maçons que são correligionários do Gonçalves Ledo. Por isso que falam, inclusive, dessa situação antimaçom. Isso, era uma ordem antimaçônica. Isso, inclusive, o irmão Clóvis Gregório, ele bate sempre nessa tecla aí. Eu já vi até discussão, uns irmãos meio xingando ele porque ele tá falando isso, mas ele fala, é assim mesmo. Porque recentemente no Grande Oriente do Brasil recriaram o apostolado e aí sofreu várias críticas, porque quem conhece a história sabe que o apostolado era uma liga antimaçônica. Bom, mas aí começou a atacar o Gonçalves Ledo. Até que em outubro de 1822, por causa dessas brigas que estão tendo, Dom Pedro, que agora é Dom Pedro, porque ele é o imperador, né? Ele é proclamado imperador no dia 12 de outubro, aniversário dele. Quando ele é proclamado imperador, ele também é o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, da maçonaria brasileira, e ele determina fechar a maçonaria, encerrar os trabalhos. Ele participa apenas de 2 sessões e já manda encerrar os trabalhos. Isso, exatamente. E manda encerrar os trabalhos. Por causa dessa briga que está tendo entre a patotinha de Gonçalves Ledo e a patotinha do José Bonifácio. E aí o Dom Pedro manda encerrar a maçonaria. E aí a maçonaria vai ficar quase adormecida, quase, porque tem uma outra coisa, mas quase adormecida por 9 anos e vai ser reinstalado depois em 1831. Quem fala muito bem sobre isso, o irmão Clóvis Gregório, ele inclusive tem uma palestra que ele faz. Ele, inclusive, foi recentemente até Brasília fazer uma palestra sobre a década perdida. Ele fala sobre esse período da maçonaria, o que acontece nesse período entre 1822 e 1831. Ele tem um livro publicado a respeito. Vários livros ele conta. Ele tem um livro que ele fala sobre a República. Esse assunto, a República não, a Independência, esse assunto que a gente está tratando, ele destrincha muito melhor lá no livro dele. Mas é isso. E, então, a maçonaria realmente foi responsável pela independência do Brasil. Aí você fala, não, só a maçonaria? Não. Tem todo um clamor social, tem uma situação política e econômica envolvida com isso. Mas quem põe a mesa, vamos dizer, é a maçonaria. Pela influência que ela tinha à época. Exatamente. E isso é uma coisa que nenhum historiador nega, apesar de alguns dizerem que o papel da maçonaria é muito pequeno na independência, mesmo esses, eles admitem que a sociabilidade que se consegue na ordem maçônica é que fez propagar o ideal da independência. É essa sociabilidade entre os maçons. Isso eles não negam. Mas isso também aconteceu em outras revoluções, que a gente conhece aí. Os líderes
aqui na América do Sul existiram vários líderes que proclamaram a independência, lutaram pela independência de seus países na América do Sul contra a coroa espanhola, porque só o Brasil era colônia portuguesa. Mas muitos desses líderes, todos eles eram maçons. Então eles admitem que a sociabilidade da maçonaria ajudou muito na propagação desses ideais. Assim como lá na França, na Revolução Francesa, eles falam a mesma coisa, né? Mas aqui no Brasil, muito mais do que na Revolução Francesa, a maçonaria esteve muito mais envolvida com a independência do Brasil, sim. Com seus ideários de liberdade, principalmente. E muitos também não falam, né, do que estava acontecendo aqui com a população do Brasil à época, né? Que existia, assim, uma situação ainda muito forte de escravidão, muitos conflitos internos, tudo que se fazia tinha que pagar 1/5 a Portugal, não tinha um controle, não tinha um desenvolvimento em prol da sociedade. E era isso que justamente queriam. Acontece o seguinte, o Brasil era colônia. Quando a coroa foge de Portugal, o Dom João traz a corte para o Brasil começa a se desenvolver. E aí o Brasil, nesse período que Dom João está aqui no Brasil, o Brasil pode fazer comércio com outros reinos, outros países. Porque enquanto ele era colônia, ele só podia negociar com Portugal. Ou com a Inglaterra, mas através de Portugal e tal. Ele só podia fazer. Por isso que tem guerra contra a França, guerra contra a Holanda. Muitos brasileiros queriam fazer comércio com a França, com a Holanda. Muitos queriam, só que a coroa portuguesa não permitia. Quando a coroa está aqui no Brasil e permite esse comércio, essa troca, não só de comercial, mas também cultural, o Brasil se desenvolve. E aí isso começa em 1808. Quando chega em 1820, que Dom João vai voltar, e 1822, que Portugal quer que o Brasil volte a ser colônia, esses homens estão vivendo aí mais de uma década fazendo negócios com o mundo inteiro, e para eles está bom, eles não querem voltar a ser colônia. Esse ia ser um retrocesso. Exatamente. Isso é que faz com que a sociedade queira a independência. Isso é interessante falar porque tem muitos historiadores, maçons nem tanto, mas mais historiadores que falam o seguinte: olha, a culpa da independência do jeito que nós estamos, poderíamos ser melhores, na verdade é atribuída à maçonaria, aos maçons. Exatamente. Do mesmo jeito que tem muito historiador que diz que a maçonaria não teve muita influência na independência, já outros que não gostam dessa ideia do Brasil independente, porque eles acham que se fôssemos não colônia, eles dizem que não ia ser colônia, ia ser o reino do Brasil e Portugal, não sei o quê, o Reino Unido, bom, não importa. Eles não gostam do Brasil como está hoje, e eles dizem que a culpa foi dos maçons, que promoveram a independência do Brasil. Ainda tem essa, ainda tem essa, eles não se entendem. Não. Bom, mas acho que, em resumo, deu para esclarecer o quanto a maçonaria participou efetivamente para a independência do Brasil, a importância dela, dos maçons, antes mesmo de ter uma ordem maçônica devidamente constituída aqui no Brasil, a importância de todo esse segmento, de todos os irmãos que foram à época, né? Exatamente, tem muita importância, sim. Eu também já pensei que tinha mais importância, depois pensei que tinha menos importância, e hoje eu acredito que sim, teve muita importância. E para os irmãos que quiserem se aprofundar nesses assuntos, existem 2 livros muito importantes que os irmãos têm que assistir, que têm que ler. Um é do Clóvis Gregório, que é a Maçonaria e a Independência do Brasil. Ele está sendo reeditado agora, inclusive ele está lá naquele... fazendo um... Catarse-me, eu acho, uma coisa assim, né? Fazendo... Bom, ele vai ser revendido, né? Fizeram uma nova edição e tal. E o outro é A História que a História Não Conta, de Almir Santana. Esses 2 livros são muito necessários para que a gente entenda o que estava acontecendo naquele momento. E eles, tanto em um livro quanto o outro, tanto do Clóvis quanto do Almir, eles citam outros livros que pode ser fonte de pesquisa. Mas esses 2 livros realmente são muito importantes para a gente entender esse período da história. E outros escritos, o Clóvis Gregório, ele é especialista nesse período, então ele fala sobre
as lojas, as criações, a criação dessas lojas, as lojas que vieram depois que a maçonaria foi fechada. O Gonçalves Ledo teve que fugir para a Argentina. O Januário da Cunha Barbosa sofreu degredo. Degredo. E depois eles retornam para o Brasil, fundam lojas. Um volta para o Grande Oriente do Brasil. O Gonçalves Ledo funda uma loja no rito escocês antigo e aceito e não permite que maçons do Grande Oriente do Brasil entrem na loja dele, porque eles realmente viram inimigos aí depois da década de 1830. Então, é muito importante. E ele e o Clóvis Gregório tem essa palestra aí da década perdida, é fantástico. Fantástico. E, claro, trazer para quem está nos assistindo, aos irmãos principalmente, para renovar esse espírito patriótico do 7 de setembro. Lembrar, estudar, buscar a história do Brasil, o que aconteceu em fatos anteriores para chegar neste ponto, como a maçonaria foi importante e relembrar sempre o país em que está, o Brasil, o que nós podemos fazer para fortalecer ainda mais essa nossa pátria amada. É isso aí, Léo. Falamos mais do que o Homem da Cobra, de novo. Como diria minha avó. Mas é assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora vou pedir para vocês, encarecidamente, se você está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ajude a que esse vídeo seja propagado nas ondas da internet. Então, inscreva-se, curte o vídeo, se inscreve e aciona o sininho. Boa. E ajuda a gente. Tá certo? Faz esse pacote youtubístico aí. Não esquece do like. O like é importante, certo? Se chegou até aqui, a voz tá aí, Ô, voz, que a gente vai ter uma palavra, o segredo de novo? Uma palavra misteriosa para os nossos web espectadores? Uma palavra pro episódio de hoje? Isso. Eu acredito que seja independência. Independência. Então vamos lá. Para você mostrar pra gente que assistiu o vídeo até o final, que você absorveu esses ensinamentos, você vai escrever aí nos comentários independência. E também manda nos seus comentários aí, faça os comentários a respeito do vídeo, o que tá certo, o que tá errado, se a gente errou, ou tem dúvida ainda, ficou ainda com dúvida, pode mandar aí dúvida e a gente esclarece em outro vídeo. Tá bom, pessoal? Então, dá o like, se inscrever e ativar o sininho e continuar acompanhando a gente, inclusive nas outras redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. É isso aí. É isso aí. Viva! Não. Muito obrigado e viva, viva, viva!